Falando sobre a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda acredita ser possível, ainda faz uma aposta na anulação da delação de Mauro Cid, agora que esta ação penal vai ser aberta e julgada pelo Supremo. Quais são os caminhos que a defesa de Bolsonaro tem pela frente para esta nova tentativa de contestação da colaboração de Mauro Cid? Yuri, essa contestação ela vai vir durante a ação penal, no curso da ação penal, que agora vai ser aberta com o recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. O Supremo, por meio da primeira turma, na quarta-feira, a gente acompanhou ao longo dos 2 dias de julgamento, aceitou a denúncia. Com isso, abre-se uma ação penal. É durante o curso dessa ação penal, antes da conclusão do caso, obviamente, antes do julgamento, que está previsto lá para o final do ano. A Luísa Martins trouxe essa informação, entre setembro e outubro desse ano. Até lá, a defesa de Jair Bolsonaro ainda aposta que vai conseguir tentar anular a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Qual que é o grande lance dessa história? Não necessariamente a anulação de uma delação pode ser favorável para as defesas se o Supremo considerar que há provas suficientes. Então, conversando com investigadores da Polícia Federal que participaram desse processo, investigadores que tocaram a investigação da tentativa de golpe no final de 2022, o que eles dizem, e essa é a avaliação também na Procuradoria-Geral da República, no entorno de Paulo Gustavo Goné Branco, é que mesmo se eventualmente realidade fosse anulada, as provas continuariam valendo, as provas continuariam válidas, porque, e aí o próprio ministro Cristiano Zanin, que preside a primeira turma do Supremo, já deu uma sinalização com relação a isso no julgamento, dizendo que não se trata mais da delação, mas a partir do momento que a ação penal começa, a gente está falando das provas. E aí, esse é o assunto principal. E por que, por exemplo, e aí eu trago como um exemplo um outro caso para ilustrar, que é o caso das vacinas, que a gente ainda vai tratar aqui ao longo do 360. Naquele caso, a PGR disse, olha, a PF não conseguiu comprovar o que o Mauro Cid falou por meio da delação premiada dele. Por isso, inquérito arquivado na avaliação da PGR. Para uma investigação se manter em pé, para uma denúncia ser apresentada, é preciso haver provas que corroborem os argumentos do delator durante a colaboração premiada dele. Então, por mais que haja um interesse dos defensores dos acusados de questionar, contestar, levantar dúvidas com relação à delação premiada do Mauro Cid, há provas que corroboram. E aí precisa ver se essas provas param em pé. Quem vai dizer se param ou não são os ministros da primeira turma ao analisar essa ação penal ao longo dos próximos meses. Mas a defesa de Jair Bolsonaro deixou muito claro, comemorou ontem o pedido de arquivamento feito pela PGR no âmbito daquela investigação que apurava um esquema de fraude nos cartões de vacinação de, entre outras pessoas, o ex-presidente da República, e diz, ainda confiamos